Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Deus Pai e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras de Mateus capítulo 11, versículos 2 a 15, destacando o seguinte tema: Advento também é tempo de exultar. Que Deus esteja a nos fortalecer e nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, o que se passa em nosso coração quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus? No texto bíblico de hoje nós temos um episódio muito interessante quando nos é dito sobre João Batista que estava preso. E João Batista, ele manda seus discípulos a Jesus para perguntar-lhe se ele era o Messias prometido que havia de vir ou se deveriam ainda esperar outro. E é importante nós lembrarmos que este mesmo João Batista que estava preso, no início do ministério de Jesus, quando ele estava batizando no Rio Jordão, e Jesus chegou até ele, ele afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que João Batista estava em dúvida quanto a Cristo ser ou não ser o Messias. E então nós podemos nos perguntar: será que nós também não ficamos às vezes em dúvidas a respeito da nossa fé em Cristo? E nos perguntamos, será que vale a pena sermos cristãos? Será que vale a pena dedicarmos a nossa vida a Jesus? Pois esta dedicação também requer abrirmos mão de certas coisas. Afinal, o primeiro mandamento, ele nos diz que nós devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. A explicação de Martinho Lutero sobre este mandamento: confiar em Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes nós não parecemos como este episódio de João Batista? E queremos perguntar, será que realmente Cristo é o nosso Salvador? Ou precisamos ajudar com nossas obras? Ou cremos que ainda nem tudo foi realizado na cruz? Será que vale a pena mesmo ser cristão e dedicar a nossa vida a Ele? Advento é tempo de refletirmos sobre isso. Advento é tempo de vermos o que nós vamos celebrar daqui a poucos dias no Natal. Porque o Natal é a festa de Jesus. O Natal marca o nascimento do nosso Salvador a este mundo, vindo para carregar todos os nossos pecados, o peso que estaria sobre nós se dependêssemos de nós para a nossa salvação. Aqueles que celebram o Natal da maneira correta, com Jesus no centro, esses estão felizes, estão aliviados, confortados, perdoados. Mas aqueles que celebram o Natal como mais uma data no nosso calendário civil, apenas para fomentar o comércio, para iluminar as casas, as ruas, as praças, apenas para ver uma coisa diferente, mas não celebram o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não estão consolados, não estão fortalecidos. Por isso nós devemos também nos perguntar: será que nós não ficamos em dúvidas e vemos e pensamos, será que vale a pena ser cristão? Ou será que nós dobramos os nossos joelhos frente ao mundo e queremos viver o que o mundo mostra como correto? Pseudo correto, né?
pois muitas vezes o mundo quer nos afastar de Jesus, do Salvador. Quer mostrar que nós temos que sim conquistar a nossa salvação, porque na sociedade precisamos conquistar o nosso sustento, o amor das pessoas ao nosso redor, enfim, tudo que nos cerca. Mas nós não temos condições de nos salvar. Martinho Lutero, ao explicar o 3º artigo do credo, ele diz: creio que por minha própria força ou razão não posso crer em Jesus nem vir a Ele. Nós não podemos conquistar a nossa fé. Ela acontece através do batismo e da palavra anunciada, onde o Espírito Santo age e nos torna família de Deus. E nesta fé nós temos a certeza de que Cristo é o nosso Salvador. Acabamos de cantar: a minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor. Vejam, o amor de Deus tem que nos dar a certeza de que nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Mesmo às vezes parecendo que nós estamos duvidando. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto bíblico, ele é explicado da seguinte maneira: as pessoas frequentemente se sentem desapontadas por causa das expectativas falsas ou não realizadas. Esperamos que Deus haja de uma determinada maneira, mas Ele não o faz. Então nos perguntamos: por quê? Quantas vezes nós não fomos frustrados porque Deus não curou-nos ou não curou um familiar nosso? Quantas vezes não nos sentimos frustrados por causa de violências, de corrupção, de tragédias? E perguntamos: por que, Senhor? Para evitar falsas expectativas, concentre-se em Jesus e no que Ele disse e fez. Ele é o cumprimento de todas as nossas esperanças. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, escreveu o apóstolo Paulo. Vejam, as nossas expectativas têm que estarem em Jesus o Salvador. Porque como Jesus respondeu para os discípulos de João Batista: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Importante lembrarmos, antes de eu ler a resposta de Jesus, o que deveria ser dito para João, é que os judeus esperavam um Messias que fosse livrá-los da escravidão romana. Assim como Moisés, prefigurando Cristo, libertou os israelitas da escravidão egípcia. E então Jesus diz: falem para João, digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Guardem bem esta última frase. João Batista, aquele que havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que mandou seus discípulos perguntarem: tu és aquele mesmo que há de vir ou temos que esperar outro? Digam para João: felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Qual é a nossa expectativa frente a Jesus? O que nós estamos querendo ver de Jesus? O que nós queremos proclamar de Jesus? Quem é Jesus para nós? No site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós encontramos uma explicação sobre a coroa de advento, sobre as velas, sobre as cores que fazem parte desta coroa.
E como nós estamos no terceiro final de semana, eu vou ler a explicação da terceira vela, que nos leva a exultar, como está lá no nosso painô ali no fundo. A terceira vela acesa no terceiro domingo de Advento lembra que Jesus veio como príncipe da paz. O culto está por começar. As pessoas estão chegando. Aproximo-me do altar para acender a terceira vela. Lembro o príncipe da paz. Viro-me e olho para a congregação. Vejo pessoas entrando. Penso nelas. Diversas recordações me vêm à mente. Quanta indisposição, ressentimento, antipatias ainda existem, mesmo numa congregação cristã. E nem preciso pensar neles. Olho para o meu próprio coração. Lá dentro não é diferente. Quanta luta! Como é difícil conservar a paz na família, nas reuniões, na congregação e com os vizinhos. Quantas guerras estão em andamento nas cidades, nos países, no mundo? Estamos num mundo mergulhado em trevas, egoísmos e ódios. Enquanto o mundo enaltece o ser humano, suas qualidades, seu amor, sua busca e seus esforços pela paz, o apóstolo Paulo exclama: à luz da palavra de Deus e em profundo arrependimento, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Sim, graças a Deus por Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele nos reconciliou com Deus. Nele temos perdão dos pecados e pelo perdão, paz com Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por esta paz temos a vida e eterna salvação. O perdão de Jesus nos move a amarmos o nosso próximo e até os nossos inimigos, e esforçarmos-nos pela paz. Jesus, o príncipe da paz. Não há motivo maior para exultarmos ao Senhor. Não há motivo maior para nós nos alegrarmos. Se há dúvidas em nosso coração, se vale a pena ou não ser cristão, se vale a pena ou não entregarmos os nossos caminhos a Jesus, pois mesmo tendo fé, nós podemos optar por não seguir a palavra do Senhor e menosprezá-la, e deixar de estar em comunhão no culto, deixar de fazer uso desta palavra para o nosso alimento e até deixarmos de conversar com o Senhor em oração. Nós temos que lembrar, o Cordeiro de Deus, Jesus, veio para ser o nosso Salvador. Quando estas dúvidas surgirem em nosso coração, não vamos ouvir o que o mundo diz, não vamos ouvir o que o nosso coração aponta, não vamos ouvir o que o nosso inimigo vem querer cochichar nos nossos ouvidos. Vamos ouvir o Salvador. Vamos ouvir a Jesus que diz: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Felizes são aqueles que não abandonam a fé no Salvador Jesus, que não a trocam por nada, que não colocam nada acima do seu Salvador, nem a si próprio, nem a sua família, nem o seu trabalho, nem o prazer, nem nada. Mas Cristo é o Senhor da nossa vida, e nós queremos santificar todas estas coisas quando nós vivemos a fé no Senhor
nestes momentos, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer, enfim, proclamando diariamente: Jesus é o meu Salvador. Eu preciso dele na minha vida. Afinal, a minha felicidade depende de eu crer nele. Porque se eu não crer nele, eu não vou ser feliz. Porque somente a fé em Jesus nos dá a certeza da salvação. Somente confiarmos que Cristo veio a esse mundo para carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz, nos dá a certeza do perdão destes pecados. Nada do que façamos, nada do que deixemos de fazer, vai contribuir para a nossa salvação. Jesus já fez tudo por nós. Se dependesse de nós, Cristo não precisaria ter vindo. Se dependesse de nós, não precisaríamos celebrar o Natal e nem a Páscoa. Se dependêssemos de nós, não precisaríamos nem estar dentro da igreja. Mas justamente por não depender de nós, por nós não podermos contribuir com a nossa salvação, que nós devemos celebrar o Natal. Mas o verdadeiro Natal, com o personagem principal do Natal sendo o centro, Jesus, o Salvador. Por precisarmos de um Salvador, temos que vir à igreja e lembrar sempre que nós somos pobres e miseráveis pecadores, que nós merecemos a condenação eterna, e que Deus nos olha com amor, com amparo, com misericórdia, e nos diz: eu enviei o Salvador para vocês. O meu Filho Jesus carregou os teus pecados e cravou-os lá na cruz do Calvário. Creia em mim, seja feliz, confie, e assim, feliz, nós queremos estar apegados a este nosso Salvador. Queremos dedicar a nossa vida a Ele. Queremos buscar as respostas para essas perguntas que muitas vezes elas atribulam o nosso coração. Será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena, final de semana após final de semana, estar reunido em culto? Será que vale a pena abrirmos mão de certas coisas que o mundo nos oferece para estarmos unidos a Cristo? Sim, vale muito a pena, porque isto nos conduz para a salvação eterna, para uma vida unida com o Salvador na eternidade, a qual nós aqui somos instrumentos do Senhor para que mais pessoas também possam ouvir e conhecerem a mensagem do Senhor. Sermos como João Batista, proclamadores da mensagem do Evangelho, anunciarmos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia e confie em Jesus, viva a sua vida para Ele, siga os seus caminhos, tenha a sua palavra como luz para os teus caminhos e lâmpada para os teus pés. Mas muitas vezes, infelizmente, nós queremos pisar nessa lâmpada e estar no caminho escuro. Nós queremos andar conforme as nossas forças e muitas vezes nós saímos do caminho certo. Por isso é necessário voltarmos e voltarmos novamente para a palavra do Senhor. A certeza de que Cristo é o nosso Salvador nos leva a exultá-lo, nos leva a proclamar com alegria a sua grandeza. Ao final do culto nós cantaremos talvez um dos hinos que mostre isto, que é o hino Exultantes Te Adoramos, para nós sairmos do nosso culto e realmente exultarmos Jesus em nossos lares, mostrarmos que Ele é o Senhor e o Salvador nosso, e que nós queremos proclamar àqueles que estão ao nosso redor. Como eu disse no início, estamos no terceiro final de semana
do Advento. No primeiro final de semana do Advento, nós refletimos sobre a vigilância, estarmos atentos aos ensinos verdadeiros, não cairmos na tentação de deixar a palavra do Senhor de lado, mas vigilantes nos apegarmos à palavra do Senhor. No segundo final de semana, a reflexão foi sobre preparar-se, através do arrependimento. E neste final de semana, é o final de semana de exultarmos, nos alegrarmos, ou seja, através da vigilância na palavra, ficamos firmes em Cristo, que aponta para o nosso pecado e a necessidade do arrependimento, que nos faz ter a certeza de que Cristo é o nosso Salvador. E tendo Cristo como nosso Salvador, não há motivo de tristeza, não há motivo de choro, não há motivo de desespero, pois como João Batista afirmou, e depois lhe foi confirmado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o pecado de um ou de outro, não é um ou outro pecado que nós cometemos, mas são todos os nossos pecados foram tirados pelo Cordeiro de Deus. Por isso, nós devemos exultar, nós devemos estar felizes, pois o Senhor diariamente vem a nós na sua palavra. Pois nós podemos, como congregação, como família de Deus, como irmãos em Cristo Jesus, nos unirmos em comunhão e exultarmos esse Deus maravilhoso que nos perdoa. Ao olharmos para nós vemos pessoas que foram perdoadas, pessoas que foram amadas, e as pessoas nos enxergam da mesma maneira, e isto é motivo de alegria, é motivo de realmente exultarmos, estarmos felizes e transformarmos o nosso Natal com esta felicidade, vigilantes na sua palavra, arrependidos dos nossos pecados e alegres por termos o Salvador Jesus. Por isso, queridos de Cristo Jesus, vivam a certeza que Jesus diz: felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim, pois sem a fé em Cristo haverá tristeza eterna, independente do que nós passemos aqui neste mundo. Se sofrermos, se formos as pessoas mais importantes, sem fé em Cristo, a tristeza vai reinar eternamente. Por isso, nós que cremos em Jesus, devemos ser felizes e buscarmos cada vez mais esta fé estar fortalecida, ardente e resplandecente, para que mais pessoas também possam se alegrarem juntamente conosco e dedicarem a sua vida ao Senhor juntamente conosco. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre para exultarmos a Jesus como nosso Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.